Vamos iniciar. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7 em diante, a qual a palavra do Senhor vai dizer o seguinte. O apóstolo Paulo, aqui orientando a igreja de Corinto, ele diz no versículo número 7, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 5, 7: Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, essa data que é um feriado cristão comemorado no mundo todo, aonde as pessoas se lembram de coelhinho da Páscoa, as pessoas se lembram de ovo da Páscoa, ovo de chocolate, as pessoas mandam, Feliz Páscoa, Feliz Domingo de Páscoa, para tantas pessoas, só que a grande maioria não sabe nada sobre a Páscoa, e não digo isso de uma forma pejorativa ou condenando a ignorância. Eu digo isso porque não há o interesse da mídia em si ou das pessoas que compartilham isso de refletir sobre o que realmente é a Páscoa. Hoje nós, como cristãos, precisamos compreender mais do que nunca essa data. E por isso nós vamos flutuar um pouco, nós vamos mergulhar e flutuar um pouco na Bíblia, na Palavra de Deus, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, possa compreender com uma profundidade um pouco melhor essa data, que é falada, é comemorada, é uma data comercial, é uma data, como que eu vou falar, simbólica para tantas outras pessoas, uma data que envolve para muitos o sacrifício, para muitos o deixar de comer a carne, o carregar de cruzes, o devoção a imagens e tantas outras coisas. E o cristão muitas vezes fica vendido nessa circunstância porque não sabe qual que é a sua postura, o que a Páscoa significa para nós cristãos. E aqui nós lemos então 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Eu vou reler aqui para que a gente possa refrescar a nossa memória acerca do assunto. E Jesus Cristo, ele sendo a nossa Páscoa, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito clara. Ele diz para a gente tirar o fermento velho para que nós sejamos nova massa. Assim como sois sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo chama a atenção para que a gente possa compreender o real significado da Páscoa. E para nós compreendermos o real significado da Páscoa, nós vamos voltar à origem dela. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, onde nós vamos compreender a instituição da Páscoa. O que é a Páscoa? Por que a Páscoa ela é tão importante para nós cristãos? É uma data, de fato, comemorada, pela sociedade, mas é de muita importância para nós cristãos. Nós lembramos da ressurreição de Cristo e tudo mais, mas nós precisamos compreender, e por isso vamos voltar às origens. Em Êxodo, capítulo 12, onde foi instituído a Páscoa, eu quero ler aqui, fazer essa leitura da instituição da Páscoa, e aqui dentro desse texto nós iremos então compreender ponto a ponto algumas coisas que precisam ficar claras para cada um de nós cristãos. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante diz o seguinte: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia desse mês tomará para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O
cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará tardinha, ou seja, por meio da tarde. Ele diz mais aqui: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então aqui nós temos aqui a instituição da Páscoa, né? A palavra, de fato, a origem, ela se chama Pessage, que significa passagem. Essa instituição que Deus determina a Moisés e Arão na terra do Egito ainda, entenda? Não foi quando Israel era uma nação, quando os hebreus já estavam fora do Egito. A instituição da Páscoa se dá dentro do Egito, ou seja, enquanto ainda o povo hebreu era escravo. Deus ali então institui, por meio de Moisés e Arão, né, dentro do Egito, o povo ainda dentro do Egito, institui então a Páscoa, ou seja, Deus estava falando ali para eles que eles haveriam de ter uma data específica com um rito específico para comemorar algo que Deus ainda faria por eles, ou seja, que libertaria eles, né? Tiraria eles então da escravidão para a liberdade, né? De ser um povo oprimido, de ser um povo escravo, né? Para ser a sua própria nação, ou ter a sua própria nação propriamente dita. Então é importante a gente começar a compreender a seguinte coisa, né? A Bíblia fala aqui para todo Israel tomar para si um cordeiro, a casa dos pais, o cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais, um cordeiro tomá-lo-á junto com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Irmãos, a primeira analogia que nós precisamos fazer aqui, a primeira comparação que nós precisamos fazer aqui sobre a Páscoa, a Bíblia ela vai nos falar que o Antigo Testamento em si, ele era a sombra, as leis, as ordenanças, os ritos, ele era a sombra daquilo que haveria de vir, né? Uma preparação para aquilo que haveria de vir. Ou seja, quando nós olhamos para a Páscoa judaica ou para a Páscoa, né, hebraica naquele tempo, nós observamos claramente a vinda do Cordeiro. Que Cordeiro? Jesus. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, ele fala: Cristo é a nossa Páscoa. Então, quando fala-se Cristo é a nossa Páscoa, nós precisamos entender o significado da Páscoa para entender que Cristo é a nossa Páscoa. Os cristãos hoje, muitos falam, Cristo é a nossa Páscoa, mas eles não sabem o que tem a ver a Páscoa com Cristo, o que Cristo tem a ver com Páscoa, né? Acham que simplesmente está relacionado com a morte e ressurreição de Jesus, mas não. Se nós olharmos na instituição da Páscoa, nós vamos ver claramente Cristo em todos esses ritos. Nós vamos ver Cristo em toda essa trama, esse planejamento do próprio Deus para libertar o povo da escravidão. Então aqui o contexto, para que a gente compreenda, o contexto então instituído da instituição da Páscoa era: o povo estava escravo dentro do Egito, e dentro do próprio Egito, Deus então, por meio de Moisés e Arão, institui a Páscoa com o significado Pessage, que significa passagem, né? Páscoa para nós em português, mas é Pessage, né? Que significa passagem. Passagem do quê? Passagem do Rio Jordão só? Não. Do Mar Morto, Mar Vermelho? Não. A passagem, na verdade, era da condição do povo escravo para uma condição de libertos e uma nação propriamente dita, uma nação autônoma, e não mais uma nação escrava, subordinada aos egípcios. Então aqui, quando começa-se a Páscoa, nós compreendemos o primeiro item, o que constituía a Páscoa. Então, para a gente entender que Cristo é a nossa Páscoa, precisamos entender a constituição da Páscoa. A Páscoa constituía-se basicamente, eu vou falar aqui os principais itens, aquilo que de fato constitui Cristo na Páscoa aqui. Primeiro item, nós vemos aqui que é requisitado, é estabelecido que a família precisava ter o quê? Um cordeiro, e o cordeiro não poderia ser qualquer cordeiro, não poderia ser qualquer cabrito. Ele tinha que ser um sem mácula. O que é isso? Sem defeito nenhum, sem manchas, sem nada. Tinha que ser um cordeiro perfeito.
e tinha que ser um cordeiro já atingido a idade, como se fosse um cordeiro adulto, macho de 1 ano. Você está entendendo? Então não era uma criança, não poderia ser um ser inocente em si, inocente na sua idade, mas teria que ser um cordeiro já atingindo a sua maturidade. Tá? Então aqui nós vemos que esse cordeiro tinha que ser um macho, esse cordeiro então tinha que estar atingindo a sua idade adulta. A primeira comparação que nós vamos ter aqui então é do próprio Jesus Cristo, né? Nós vemos que Jesus Cristo, ele começou o seu ministério a partir do seu batismo. E para os judeus, a idade adulta, claramente adulta, em que se dava muito crédito ao judeu, era a partir dos seus 30 anos de idade. É por isso que até mesmo Moisés, ele fala que com 40 anos, com 80 anos, eles se consideravam um jovem de 40 anos, porque ainda era jovem. A maturidade naqueles tempos era conhecida como uma idade muito mais avançada do que nós hoje temos por 16 anos, 18 anos. Né? Então, o primeiro princípio aqui, Cristo está sendo demonstrado quando fala-se para pegar um cordeiro. Esse cordeiro, então, ele passa a ser Cristo. Em João capítulo 1, versículo de número... João capítulo 1, versículo 29. Eu quero abrir aqui para vocês, vamos acompanhar passo a passo. João capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ver essa analogia sendo claramente exposta em Cristo. João 1, 29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que interessante, aqui o primeiro homem a falar, a reconhecer a figura do Cordeiro e o significado do Cordeiro é João Batista aqui. Quando ele olha para Jesus, ele diz, ele viu Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus. E ele sabia qual era a função do Cordeiro, porque a Páscoa já era comemorada desde a saída do Egito. Então eles entendiam o significado da Páscoa, embora por muitas vezes eles perdiam o sentido dela, mas eles sabiam o significado. Talvez eles não se devotassem, muitas vezes eles não se devotaram a isso. Era uma festa importante, era uma comemoração muito importante para o povo israelita, porém por muitas vezes eles agiam um pouco com desleixo quanto a isso, mas eles sabiam do significado. E João, então, quando ele vê Jesus, ele já faz claramente a comparação, ele já vê ali claramente o significado de Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a função do Cordeiro, quando ela é recitada aqui em Êxodo capítulo 12, quando é falado peguem um cordeiro sem mácula, aqui nós vemos o próprio Jesus simbolizando esse cordeiro, né? Quando ele fala eis o Cordeiro de Deus. A função desse cordeiro era de fato tirar os pecados do povo, né? Nós vamos ver mais adiante com o segundo tópico, era tirar o pecado do povo através do seu sangue, tirando a culpa do povo e trazendo também proteção ao povo através do sangue do cordeiro. Então esse cordeiro ele precisava ser morto. Por isso que quando João viu Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz que tira o pecado do mundo, ele ali já compreende a função de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, assim como o Cordeiro na Páscoa judaica, que o Cordeiro precisaria ser morto, seu sangue vertido, para que então pudesse ser tirada a culpa do pecado do povo, para que o povo pudesse ser protegido de certa forma. Então aqui ele faz a primeira analogia, por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Vamos compreender esses princípios primeiramente. Então Cristo é a nossa Páscoa porque assim como o cordeiro na antiguidade era morto, e o cordeiro precisava, não tinha Páscoa se não tivesse cordeiro, a Páscoa precisava ter o cordeiro. Assim também nós, em nossa Páscoa, não podemos ter Páscoa sem ter Jesus, sem conhecer Jesus, sem saber Jesus, sem ter Jesus de fato. Então a nossa Páscoa é Jesus, porque Jesus, assim como a Páscoa judaica, ele era e ele é o nosso Cordeiro, ou melhor, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tirou o nosso pecado. Vamos continuando aqui em Êxodo, para que a gente compreenda, vamos voltar ao texto de Êxodo capítulo 12, e vamos dar seguimento ao próximo item da Páscoa. Primeiro nós vimos aqui então que a Páscoa constituía
o cordeiro. Sem cordeiro não tinha Páscoa. Era instituição, era ordem. Então esse cordeiro, assim como era para os judeus, né, um macho, sem defeitos, tudo tranquilinho, assim também veio Jesus Cristo. Né? Assim também é Jesus, sem defeito algum. A Bíblia fala que não achou engano algum na sua boca. Enfim, nós sabemos da perfeição de Cristo como o Filho de Deus. Segundo ponto que constituía a Páscoa era, como eu disse anteriormente, verter o sangue. Ou seja, o cordeiro precisava ser morto. E não apenas morto, mas o seu sangue precisava estar presente nas famílias, nas pessoas. Então veja o que acontece aqui no versículo de número 6. Diz assim, de Êxodo 12. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a Assembleia da Congregação de Israel o matará à tardinha. Ou seja, por volta das 6 horas. E é exatamente o horário em que Cristo morreu, né? Os judeus tinham uma comemoração não, mas o calendário judaico é diferente do nosso calendário ocidental, né? Então os judeus eles consideravam naquele tempo, hoje não mais, né? Hoje eles se adaptaram mais ao calendário, mas naquele tempo o dia para o judeu era visto de outra forma. Então o judeu ele era por quartos de hora que ele considerava o dia. Um exemplo: se você acordasse às 6 horas da manhã, você estava sendo participante do dia anterior. Ou seja, quando dava 6 horas da tarde, eles já abriam outro dia. Não sei se você vai me compreender, estou tentando ser bem didático. Então era quartos, bem dizer, de 12 horas. O dia começava às 6 horas da tarde e não às 6 horas da manhã, como alguns têm por costume, como a sociedade ocidental ela tem por costume, né? O dia começava para o judeu às 6 horas da tarde e, consequentemente, terminava também às 6 horas da tarde. Porém, os seus dias eram considerados como os quartos. Vamos supor, quando se falava no primeiro quarto de hora, no terceiro quarto de hora, a gente vai ver isso muito nas vigílias de Jesus Cristo, lá no Getsemane, fala bastante sobre isso. Nós vamos compreender exatamente isso, que eles dividiam o dia em certos quartos de hora. Lembrando, irmãos, que isso era necessário por conta de não existir relógio como nós temos hoje, relógio em todo lugar e sabia a hora exatamente. Então eles marcavam muito pelo sol, né? Pela marcação do sol. Então quando o sol se punha, já era terminado o dia e começava-se outro dia. Só de fator de interesse para os irmãos conhecer um pouquinho mais, é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles guardam o sábado, mas eles começam a guarda do sábado na sexta-feira a partir das 6 horas da tarde, porque eles ainda seguem, né, entre aspas, o calendário judaico, a comemoração do dia judaico. Falar desse ponto histórico para vocês de conhecimento, vamos voltar ao texto, ao qual fala aqui então que matará à tardezinha. Então esse cordeiro ele precisava ser separado e morto à tarde, ou seja, por volta das 6 horas da tarde, próximo das 6 horas da tarde, entre 4, 5, antes das 6 horas da tarde ele precisava ser morto. Versículo 7 diz: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então veja que interessante, esse segundo tópico aqui, esse segundo item que constitui a Páscoa, era matar o cordeiro, né? E então pegar o seu sangue. O sangue do cordeiro era necessário para a Páscoa. A Páscoa sem o sangue do cordeiro também não tinha serventia, não era Páscoa. Tá? Então nós vemos que isso ocorreu exatamente com Jesus, assim como foi realizado antigamente. Nós vamos ver que em Mateus 26, 28, quero dar um pulo aqui rapidamente em Mateus 26, 28, nós vamos ver claramente isso acontecer com Jesus Cristo. Diz assim, Mateus 26, 28, pois isto é o meu sangue, Jesus Cristo falando, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão do pecado. Então vocês vejam que interessante, o próprio Jesus Cristo está aí então fazendo a clara analogia, colocando-se como o próprio Cordeiro, dizendo, este é o meu sangue, o sangue do pacto.
E o que Deus estava fazendo com o povo hebreu? Não estava fazendo um pacto de liberdade com eles? Instituindo para eles a Páscoa, para eles se lembrarem perpetuamente da libertação que Deus proporcionara a eles quando ainda eles eram escravos no Egito. Deus estava fazendo um pacto com o povo, por isso disse, isso vai ser estatuto perpétuo, vocês vão fazer sempre isso. Assim Jesus Cristo também chega dizendo acerca do seu sangue, que ele diz que é o sangue do pacto, o qual é derramado, da mesma forma como que o sangue do cordeiro era vertido e passado-se então, colocado-se numa bacia, pegado-se ali isopo, que era como se fosse uma estopa, um pano, e passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse e não levasse os primogênitos, a morte não entrasse ali. Nós precisamos entender essa analogia, né? O significado do pecado e a morte, enfim. Então a gente vê que isso aí foi tudo simbolizado para o povo hebreu, para que eles pudessem compreender. E o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, tendo o seu significado de proteção, o seu significado de remissão dos pecados, ou seja, tirando então a culpa do pecado. É exatamente o que Cristo fala: este é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão do pecado. Assim como foi lá no Êxodo, quando se comia o cordeiro, e em todos os umbrais do povo hebreu era-se necessário passar então o sangue para que fossem protegidos do anjo da morte. Nós temos mais uma referência, eu quero citá-la aqui também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que ele diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí ele diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para nós. Então aqui está falando claramente do pacto através do sangue, do mesmo jeito que ocorreu lá em Êxodo, o pacto que foi feito Deus para com os homens através do sangue do Cordeiro. Terceiro item que nós precisamos compreender, a Bíblia fala sobre comer a carne, e o próprio Jesus Cristo em João, ele vai dizer exatamente isso: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós vemos claramente, irmãos, o significado totalmente perfeito do que é a Páscoa em si. Quando a gente fala Cristo é a nossa Páscoa, a gente precisa entender o porquê que Cristo de fato é a nossa Páscoa. Porque de fato, irmãos, de fato, com toda certeza, aquilo que nós vemos no Antigo Testamento nada mais é do que a alusão ou a analogia que seria Cristo vindo para nós. Ele diz aqui, eu vou mostrar o versículo para cada um dos irmãos aqui, mas já recitando: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, porque verdadeiramente o meu corpo é bebida, o meu corpo é comida e meu sangue é bebida. Então, nós vemos claramente, irmãos, Jesus Cristo como o Cordeiro, e sendo Ele a própria Páscoa, ou seja, a nossa passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Vamos voltando aí ao texto de Êxodo para que a gente possa dar continuidade. O terceiro ponto, então, que eu acabei de dizer é comer a carne. Então precisava-se, vamos voltar aqui em Êxodo para que a gente possa compreender o texto. Êxodo, capítulo de número 12. Ele diz aqui, versículo de número 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Aqui vem dois pontos que nós vamos tratar mais à frente, mas é necessário se falar aqui já nesse momento. Que ele fala claramente o seguinte. Ele diz: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então nós vemos aqui o próprio Jesus Cristo, como eu já recitei aqui, ele falar que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Aqui agora nós vemos dois pontos importantes que a Êxodo institui também, fazendo-se parte da Páscoa, que é a questão das ervas amargas e do pão ázimo. Então, irmãos, nós vemos claramente que
a Páscoa ela era instituída por alguns itens. Se não tivesse esses itens, não teria Páscoa. Não podia ser feita de qualquer forma, de qualquer maneira. O rito da Páscoa para o judeu, ele precisava preparar todas essas coisas. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, né, sendo o Filho de Deus, o Cordeiro, Deus preparou todas essas coisas para nós, sem que nós pudéssemos ou necessitássemos de preparar isso, de pegar um cordeiro, de pegar ali as coisas e fazer isso aí. Não, de forma nenhuma. Nós vemos claramente que o próprio Deus faz isso. Ele prepara Cristo Jesus, ele prepara com todos os seus ritos, com tudo aquilo que antes já simbolizava no Antigo Testamento. Então a gente começa a compreender que a Páscoa antiga era na verdade uma alusão, vou chamar assim, ou um espelho, um reflexo daquilo que Cristo seria, da preparação do próprio Cristo, do que Cristo faria por nós. Então no versículo 8 fala que naquela noite comerão a carne assada ao fogo. Então precisava se comer a carne do cordeiro. Quem não comia a carne do cordeiro não tinha parte no pacto. Assim como eu e você hoje, agora eu vou tratar um ponto importante, por isso que nós hoje celebramos a ceia, que nada mais é do que uma lembrança da própria Páscoa. Por que hoje chamamos ceia do Senhor e não Páscoa? A Páscoa é celebrada de ano em ano, né? É uma data celebrada de ano em ano, mas a ceia não há um vigor de tempo a que se deva fazer ou celebrar. No entanto que 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo ensina-nos sobre a ceia, aquilo que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Ele diz, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então agora Cristo está mudando o simbolismo que os judeus naquele tempo tinha de frequentar ou de comemorar a Páscoa. Jesus fez isso para que a gente pudesse entender agora o cristianismo. Ele agora tira então esse costume judaico de comemorar-se a Páscoa de ano em ano por conta do que Deus fez para com o povo israelita no Egito, para trazer Cristo como centro de atenção e para trazer Cristo como centro da real libertação, ou seja, daquilo que verdadeiramente é a nossa Páscoa hoje. Tá? Então agora nós temos a instituição da ceia, que Cristo falou, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora nós temos uma nova ordenança sobre isso. É a Páscoa, né, que para os judeus era até os dias de hoje, em alguns casos, é comemorado com o cordeiro, e que até os dias de hoje na nossa sociedade é lembrado com o ovo de Páscoa, com coelhinho da Páscoa. Na verdade hoje a igreja, o cristão, ele tem a ceia do Senhor para se lembrar desse momento, e não apenas uma vez por ano, mas quantas vezes forem necessárias. Nós vemos que na igreja primitiva, em Atos, não tinha limites para eles fazerem isso. Eles comiam pão de casa em casa, faziam isso com uma grande frequência. Não tem uma instituição, tem que fazer uma vez por mês, uma vez por semana. Não, na Bíblia não há nenhum tipo de instituição de quantas vezes se deve fazer isso, como é diferente no Antigo Testamento, que nós vemos que eles faziam isso uma vez por ano. Então Cristo agora ele vem trazendo o significado da Páscoa do judeu para o cristianismo, mas de uma forma real. Ele está falando que Ele agora é a nossa Páscoa. Então quando se fala de Páscoa, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala Cristo é a nossa Páscoa, nós precisamos entender o que é a Páscoa, os itens da Páscoa, a instituição da Páscoa, para que a gente entenda que Cristo verdadeiramente é a nossa Páscoa. Quando você entende o que é a Páscoa, você entende que a Páscoa é Cristo. Que Cristo faz parte de cada um desses detalhes. Que Cristo foi, de fato, feito cordeiro e sucedeu exatamente como aconteceu no Antigo Testamento, aconteceu-se com Jesus. Justamente para trazer agora, a nossa fé está fundamentada não na fé de Abraão, né, particularmente, mas na fé de Cristo Jesus. Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Então a nossa fé não está afirmada como os judeus antigamente, os fariseus falavam, eu tenho por pai Abraão. Eles tinham a reverência de Abraão, né, como fé. Agora nós temos a reverência daquele que é autor e consumador da fé, Cristo Jesus.
Não que Abraão não seja um homem de Deus, nada disso, muito pelo contrário, é considerado até os dias de hoje como pai da fé. Mas nós temos o autor da fé, a qual nós devemos nos apoiar e olhar. A Bíblia fala, considerai, pois, a este. Então nós consideramos Cristo como autor da nossa fé. E isso nos faz compreender que, de fato, Ele é a nossa Páscoa. Só que quando eu falo de Páscoa, eu preciso me lembrar. E o sentido literal, o sentido claro de toda a Páscoa é, de fato, irmãos, a libertação do povo. Para os israelitas, a libertação deles do Egito, e para nós, a libertação do pecado. Por isso que agora nós vamos entrar em dois itens que eu quero juntar os dois aqui, que são as ervas amargas e os pães ázimos. No primeiro ponto, ervas amargas, que ele fala que nós devemos comer a carne com as ervas amargas. Qual é o significado disso? Qual que era o significado disso para o povo hebreu, quando eles comiam lá o cordeiro com ervas amargas? O significado era lembrar o sofrimento que eles tinham e que eles estavam passando no Egito. E é interessante que a gente é tão terrível, irmãos, para não usar outras palavras piores aqui, mas nós somos tão ingratos, tão terríveis, sabe por quê? Porque nós vemos que o povo, quando andou pelo deserto, depois de sair, depois de ver tantas coisas, em certo momento eles não começam a reclamar. Tinha um maná todo dia, que ele falava, eu preferia estar no Egito, lá eu comia cebola, eu comia isso. Irmão, você acha que isso é alimento de fato bom? Trabalhavam dobrado, trabalhavam sofrendo, à base de chicotada, de chibatada, a tempo todo, sol escaldante, não tinham tempo para viver, não tinham tempo para fazer as suas colheitas, cultivar, viver, cumprir as suas festas. Não era assim, não. Chegou um dado momento lá no Egito que a coisa se apertou muito mais. E dado o momento que eles estão em liberdade, um processo de liberdade, o qual Deus está fazendo, limpando, fazendo com que eles andassem por 40 anos no deserto, sim, para que eles se livrassem dos maus hábitos, se livrassem daquele pensamento de escravidão, pudessem compreender, tivesse na sua mente a grandeza do ato de Deus e a concepção de ser uma nação de Deus. Deus estava tratando com eles no deserto, nós sabemos claramente disso, porque muitos ali não criam. Estava ali exercendo a fé. E mesmo diante de tudo isso, o que eles fazem? Eu preferia estar no Egito comendo cebola. Então, as ervas amargas na comemoração da Páscoa judaica, ela tem o significado de lembrar o sofrimento que eles viviam naquele lugar. E para nós, quando se fala de Páscoa, nós precisamos fazer uma analogia com a Páscoa antiga para a gente entender certos aspectos que nos dias de hoje, nos dias atuais, está esquecido. Quando se fala de Páscoa, as pessoas lembram, será que eu vou ganhar um ovo da Páscoa? Será que eu vou ganhar chocolate? As pessoas se preocupam, irmãos, eu estou falando do crente. O crente se preocupa em dar um ovo da Páscoa para a namorada, para o namorado, para os filhos, para as filhas. Estou falando que isso é pecado, tá, irmãos? Não me interprete mal, tá? Não estou dizendo que isso é pecado, eu estou dizendo que nós nos preocupamos mais com essas coisas, ao invés de nos fazer uma analogia. Verdadeiramente é Páscoa. É Páscoa? Então o que eu me lembro da Páscoa? O que é Páscoa para mim? O que é Páscoa para os meus filhos, para a minha família? O que é Páscoa para o meu cônjuge? Eu preciso compreender isso. E uma coisa que dentro da Páscoa era uma instituição, era um item extremamente necessário, porque sem isso não havia Páscoa, eram as ervas amargas, ou seja, era a lembrança de quem eles eram, do que eles passaram para quem eles eram hoje. Irmãos, nós só sabemos valorizar o que temos hoje quando a gente olha para trás. Isso é um fato. O ser humano só consegue dar valor ao que tem hoje quando ele olha o que para trás que ele não tinha, o que ele sofreu. Ele só consegue dar valor em quem é hoje quando ele olha quem ele era lá atrás. Se nós não tivermos essa memória de tal forma que a gente possa compreender, olhar para trás e saber quem éramos para olhar quem somos hoje, infelizmente, irmãos, nós vamos tendo cada vez mais um desdém por aquilo que Cristo fez por nós, assim como o povo no deserto tinha por Deus. Então, as ervas amargas, elas precisam estar presentes, irmãos. Não estou falando só nessa Páscoa, mas sabe que, como eu disse aqui anteriormente, nossa ceia é a nossa Páscoa, é a instituição da nossa Páscoa.
É o momento de nós nos lembrarmos do que Cristo fez, da morte de Jesus Cristo, e é Jesus que está dizendo, não é o Sidney, é a Bíblia, é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. É Jesus dizendo, façam isso em memória de mim. Em memória do quê? Em memória de tudo que Jesus ensinou, em memória daquilo que Ele sofreu, em memória daquilo que Ele passou por nós, e em memória da sua ressurreição. Ele diz que quando a gente faz isso, a gente anuncia a morte dele, mas também a sua volta. Ou seja, para Ele voltar, Ele precisa ressuscitar, Ele precisa estar vivo. E a gente faz menção disso. Então nós recordamos a Páscoa, só que precisamos recordar a Páscoa com todos os seus itens necessários, aos quais Jesus Cristo também faz questão que nós venhamos nos lembrar. A qual Cristo também nos faz questão de refrescar a nossa memória. Hoje o crente, irmãos, na sua comemoração de Páscoa, não só anual, mas nas suas ceias, eles não se lembram mais desse detalhe aqui que precisa haver sempre na Páscoa: as ervas amargas. Lembra de quem você era? Lembra o que você passava? Lembra o que você estava sofrendo? Lembra o que você não tinha? E olha quem você é hoje. Olha o que Cristo te fez ser hoje. Olha no que Cristo te transformou. Eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar da minha vida passada, não no sentido de sentir saudade, de ai meu Deus que pena, não. Mas eu me lembrar, irmãos, quão miserável homem eu era e quão hoje agraciado eu sou. Eu preciso me lembrar disso para eu ver a obra de Cristo em minha vida, para eu ver que verdadeiramente eu vivo a Páscoa, ou seja, eu vivo uma passagem do pecado para uma liberdade em Cristo Jesus, ao qual o próprio Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu preciso saber se eu estou realmente nisso. Isso é Páscoa para nós, irmãos. Páscoa é passagem. Mas passagem do que, Sidney? Passagem de ano? Passagem do quê? A passagem, irmãos, da nossa escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Gálatas diz: para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei firmes, pois, nessa liberdade a qual Cristo te libertou. Eu preciso entender, irmão, se Cristo é minha Páscoa, o que é Páscoa? O que constitui a Páscoa? A Páscoa constitui um cordeiro. A Páscoa constitui o verter de sangue, a morte do cordeiro. A Páscoa constitui em comer a carne. A Páscoa constitui em comer a carne com ervas amargas. E no próximo item com pães ázimos. Eu faço aqui, eu aproveito esse gancho e faço aqui uma pergunta: quanto tempo você não toma uma santa ceia? Há quanto tempo você não tem o prazer de ir lá e relembrar a morte de Jesus Cristo, de fazer uma análise da sua vida, como diz em 1 Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Há quanto tempo você não faz isso daí, um autoexame de você mesmo? E traz à memória quem você era e quem Cristo te fez ser. Não traz à memória aquilo que Cristo transformou na sua vida, como o apóstolo Paulo, ele mesmo diz. Em Filipenses, o apóstolo Paulo faz uma análise rasgada da sua vida, de quem ele era e quem ele é hoje, né? No caso, naquele tempo. Ele diz: olha, eu hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto a lei eu era irrepreensível. Ele começa a falar quem ele era, daí depois ele fala: mas por conhecer a Jesus Cristo, eu reputei tudo isso como perca, como lixo, como escória, para poder ganhar a Cristo Jesus. Ele começa a falar. Ah, irmãos, quanto tempo faz que você não tem essa análise de você ver realmente a obra libertadora de Cristo Jesus? De você fazer uma análise, uma Páscoa como o judeu fazia naquele tempo, de se lembrar. Então dava seguimento às festas dos pães ázimos, ao qual eram os pães sem fermentos, que nós vamos entrar aqui em seguida, mas que eles faziam uma festa por 7 dias ali. Sabe para quê? Para se lembrar da passagem, se lembrar que Cristo os libertou da escravidão do Egito. Quanto tempo faz que você faz uma reflexão sobre isso? Da sua velha vida e quem você é hoje? Faz quanto tempo, irmãos? Último item aqui necessário: pão ázimo. O pão ázimo tinha um significado, irmãos, claro, que é sem pecado. A Bíblia vai trazer para nós que ázimo significa sem fermento. Quando se fala de pão ázimo, se está falando de um corpo sem pecado. Então está se dizendo claramente que Cristo era esse corpo sem pecado. Em 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver aqui a referência clara sobre isso daí. Eu vou dar um pulinho aqui rapidinho, mas nós vamos voltar em Êxodo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha o que o apóstolo Pedro diz assim, ó: mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nos fins dos tempos por amor a vós. Nós vemos aqui, irmãos, o significado desse pão asmo, um pão sem pecado. A Bíblia fala que Cristo, ele era de fato sem pecado. Cristo veio ao mundo sem pecado. Cristo, de fato, viveu nesse mundo, foi tentado por todas as coisas, mas sem pecado. A Bíblia é extremamente clara, irmãos, sensata em dizer isso. Cristo, irmãos, ele é o nosso pão asmo. Então o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso para nós, para que a gente comemore essa data, mas sem pecado. Eu quero voltar aqui no texto só para você compreender Êxodo capítulo 12, a qual ele diz aqui, ó, versículo 8, né? Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pão asmo, com ervas amargosas a comerão. Ou seja, vocês precisam comer sem pecado, né? No sentido de se purificar e se lembrar de quem vocês eram. No versículo 11 ele diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu já vou entrar em seguida nesse ponto aqui da Páscoa, mas eu quero me ater primeiramente nessa questão do pão ázimo, que é o pão sem fermento, que 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala claramente sobre ela. Aqui, ó. Ele diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então vamos entender primeiramente esse versículo aqui, para a gente entender por que o povo comia com o corpo do cordeiro, a carne do cordeiro, com pão ázimo. Nós entendemos das ervas amargas, precisamos entender do pão ázimo. Por quê? Porque era necessário tirar, irmãos, o pecado de dentro deles. Por isso que o apóstolo ele dá uma clareza, o apóstolo Paulo ele é enfático em dizer: expurguem, tirem, arranquem o fermento velho, para que você seja nova massa. A Bíblia nos afirma que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, se nós estamos em Cristo Jesus, nós vivemos em novidades de vida. Em Romanos capítulo 6 vai dizer claramente. Ora, né? Que compreensão chegamos então? Viveremos no pecado para que a graça de Deus abunde ainda mais? Aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Como nós, estando mortos para o pecado, continuamos a pecar mais para que a graça de Deus abunde? Não pode ser assim, irmãos. Automaticamente que o homem, como o apóstolo Paulo diz, está vendido sobre o pecado, mas isso não o torna escravo do pecado para servir as concupiscências do pecado. É o que Romanos diz para nós. Eu quero até pegar o capítulo aqui para que não haja nenhum tipo de má compreensão da parte dos irmãos. Romanos capítulo 6, ele diz claramente sobre isso, olha. Porque temos, versículo 5. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o corpo do velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que Cristo Jesus, ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não terá mais domínio sobre ele. Então nós compreendemos claramente, no versículo 11 ele vai falar assim, para concretizar: assim também vós considerai-vos, pois, como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio. Não significa que você nunca mais vai pecar, mas o pecado não irá te dominar. É o que a Bíblia diz. Capítulo 6 de Romanos, versículo 14 diz:
pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós compreendemos aqui, irmãos, claramente que o pão asmo, como o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 5, da gente extirpar, da gente tirar o fermento velho, é justamente isso, irmãos, é da gente de fato fazer um autoexame e se purificar. Quando eu falo se purificar, é você se examinar, se arrepender e pedir perdão a Deus. Tirar esse fermento velho, essa coisa que fica fermentando no seu coração, confessar suas culpas a Deus, para que você seja uma massa nova, sem fermento, como ele diz, assim como sois sem fermento, ou seja, sem pecado, assim como vocês não são dominados pelo pecado. Você pode vir a falhar, você pode vir a tropeçar, como diz 1 João capítulo 1, versículo 8 em diante. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar tendo advogado, aquele que diz não ter pecado se fez mentiroso. A Bíblia fala sobre isso. Nós estamos, pela natureza caída, propensos a falhar, a pecar, mas não a sermos dominados pelo pecado quando estamos em Cristo Jesus. Aí é uma coisa totalmente diferente. Nós vamos falhar em muitas e muitas coisas, irmãos. A Bíblia fala que é impossível que o homem não tropece. Mas nós precisamos entender que nós não podemos ser dominados pelo pecado. Não podemos viver na prática do pecado deliberadamente. A Bíblia, ela afirma isso para nós em Hebreus. Então nós não podemos viver isso. Precisamos tirar esse fermento velho. E é como hoje muitas pessoas vivem a Páscoa, vivem a ceia. Elas choram, mas não se arrependem. Elas não querem mudança de vida. Elas pedem perdão, mas sem ao menos de fato se arrependerem. Elas não tiram o fermento velho. Aquele fermento continua dentro dos seus corações, dentro da sua mente, fermentando, achando que estão em Cristo Jesus, achando que vão continuar fazendo as coisas para Deus, enfim, que estão participando da Páscoa, que têm um pacto com Deus, mas não tem, irmãos. Nós precisamos, toda vez que a gente comemorar a Páscoa, a gente participar da ceia, que é a nossa Páscoa, nós precisamos nos lembrar disso, de tirar o fermento. Por isso a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. E quando a gente faz isso, a gente pede perdão a Deus, irmãos, a gente se arrepende. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado justamente por isso, para nos trazer essa passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Então eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso vir a falhar, eu posso vir a pecar, mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vivo mais sob o domínio do pecado. Isso não impede, irmãos, que você venha, que eu venha, que nós venhamos a falhar, a cair, a tropeçar. Mas é uma clareza: cair e tropeçar. Nós não podemos ficar prostrado, ficar tropeçado, andar se arrastando no pecado porque é dominado pelo pecado. Para isso Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E aí ele diz no versículo 8, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios: pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, ou seja, não com o pecado, com a velha vida, nem isso, nem com o fermento da malícia e da corrupção, ou seja, estou em Cristo Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, como os romanos pensavam e o apóstolo Paulo exortou no capítulo 6. Não, estou em Cristo Jesus, está tudo tranquilo, vamos continuar vivendo aí, levar a bola para frente e vamos embora. Não. Ele fala: não é assim que você deve celebrar a Páscoa, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que é isso, irmãos? É você ser sincero com Deus, ser verdadeiro com Deus, parar de se enganar. 1 Coríntios, quando ensina-nos sobre a Páscoa, o apóstolo Paulo fala que quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos condenados, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos então repreendidos para não sermos considerados com os ímpios desse mundo, não sermos condenados com os ímpios desse mundo. Eu preciso ser sincero com Deus, irmãos. Tentar enganar Deus quando você participa da ceia do Senhor, quando você participa da Páscoa, quando agora talvez você esteja comendo um chocolate gostoso aí, maravilhoso, só que se enganando por dentro, achando que a tua Páscoa é isso, vendo um filminho de Jesus Cristo aí, né? Lendo a passagem da Páscoa, se emocionando, mas se enganando por dentro, porque não há sinceridade em você, porque o fermento velho continua dentro de você, porque você continua dando trigo, dando água, dando açúcar para que o fermento cada vez mais cresça na sua vida, ao invés de extirpar esse fermento, de ser verdadeiro, sincero com Deus.
de fazer parte mesmo do asno, de arrancar, de tirar esse domínio que o pecado tem exercido da sua vida. Quando eu falo de tirar, não pela força humana, mas pelo arrependimento que nos leva mais próximo de Deus, por uma condição de humilhação nossa perante Deus. É isso que a Bíblia nos pede, irmãos. Se Cristo é a nossa Páscoa, olha quanta coisa a Páscoa é envolvida. Não é só dar feliz Páscoa, não. Não é comer chocolate só, não. Não é pecado você comer um chocolate na Páscoa. Eu estou dizendo isso claramente. Não vai me interpretar mal, né? Porque para os indoutos, tudo que se é dito é mal interpretado. Eu quero que você entenda. Não é pecado você comer um chocolate na Páscoa. Você dar um chocolate para o seu filho e sua filha, seu namorado, esposa, seja lá quem for. É até um gesto bonito, né? De você se lembrar da pessoa ali, dar um presente para a pessoa. Legal, bacana. Só que você precisa saber o que é Páscoa. Você precisa ensinar os seus filhos o que é Páscoa. Você precisa saber o que é Páscoa, para que você não seja enganado e continue a cultivar o fermento dentro de você. Cristo é a nossa Páscoa, irmão. Só que eu preciso saber o que é Páscoa. Eu preciso explorar isso aí de uma forma sensata e clara, para que eu saiba com toda certeza o que realmente é minha Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é isso, irmãos. É cordeiro. É cordeiro sem mácula. É sangue vertido, é morte do cordeiro. É fazer-se participante desse cordeiro, é comer da sua carne, beber do seu sangue, como Jesus nos ensina. A instituição da ceia do Senhor, que nada mais é do que a Páscoa cristã, a Páscoa de Cristo. Tem a Páscoa judaica, que é comemorada ano após ano, e a Páscoa cristã, que é a todo momento, quando você achar necessário fazer uma lembrança de Cristo Jesus. Quando você achar necessário fazer uma lembrança, quando a igreja, quando o pastor, quando a instituição a qual você frequenta, ela decidir, vamos nos lembrar da morte de Jesus Cristo e anunciar sua morte até que Ele venha. Vamos fazer uma lembrança, irmãos. Isso é um ato sublime quando a gente faz esse tipo de coisa. A ceia é algo tremendo, irmãos. Quando se fala da ceia, você se lembrar exatamente de quem você era e quem você é hoje. É você lembrar do que Cristo passou, do que Cristo sofreu por você. Você não precisa esperar a Páscoa para isso, não. A Páscoa que eu digo, a Páscoa anual, que a sociedade comemora, a nossa Páscoa é a ceia, continuadamente. Cristo é a nossa Páscoa. Precisamos comer da carne, irmãos. Precisamos comer essa carne com ervas amargas, fazendo aquela breve reflexão para muitos. Quem eu era? Da onde Deus me tirou? Aonde eu estava quando Cristo, a graça de Deus me alcançou? Quem eu sou agora? Como que eu estou participando da graça? Como é que eu estou comendo do corpo e do sangue? Como é que eu estou sendo participante dessa nova aliança de libertação que Cristo proporcionou em minha vida? Com pão asmo, ou seja, evitando o pecado, me purificando, me santificando? Ou com o fermento velho, como o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 5, com toda malícia, se corrompendo, participando da ceia do Senhor indignamente, sem levar em conta nada disso, nada do sacrifício de Jesus, sendo culpado do corpo e do sangue de Cristo Jesus? Como é que eu estou participando, irmãos? Eu preciso entender, irmãos, que a minha Páscoa, Cristo, é a libertação que Cristo me deu do pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Pedro dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o que Deus fez, veja o que é a Páscoa, veja o que é Páscoa cristã. Vós, que outrora nem era povo, vocês não eram povo. Veja a alusão, a analogia que ele faz. Vocês não eram povo e agora sois de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora a tendes alcançado. O apóstolo Pedro, irmãos, ele faz uma analogia completa sobre o povo hebreu
que estava no Egito e o cristão que estava perdido no mundo, que estava sob o domínio das trevas. Ele diz claramente: nós agora somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que nos chamou das trevas. Ou seja, nós estávamos lá para a sua maravilhosa luz, como diz Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, mas Ele nos vivificou. Pela graça nós somos salvos. Isso é Páscoa para nós, irmãos. É a passagem de onde nós estávamos, perdidos nas trevas, mortos em nossos pecados e ofensas. E por meio de Cristo passamos dessa vida tenebrosa, dessa vida morta em pecados e ofensas, para uma vida vivificada pelo seu Espírito. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos um povo de Deus, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido. Nós que antes não tínhamos misericórdias, como diz a Bíblia, que estávamos todos fadados ao inferno por conta de cometer os nossos pecados, estávamos mortos em nossos pecados, não tínhamos alcançado misericórdia. E Ele diz: agora a tendes alcançado. Como e por quê? Porque Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa passagem dessas trevas, é a nossa aliança para que possamos viver tudo isso, irmãos. É Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Você consegue compreender agora, irmãos, o que é Páscoa? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Quando falamos que Cristo é a nossa Páscoa, eu preciso entender o que é Páscoa. Eu preciso entender o que Cristo fez por mim. Não é eu só lembrar do povo saindo do Egito, não. Porque o que nós vemos lá no passado lá é apenas, irmãos, um reflexo, apenas sombra, melhor dizendo, daquilo que Cristo fez por mim e por você, mas nós nos lembramos disso. Você sabe onde você mais vai ter esse confronto com essa verdade pascual? Na ceia da sua igreja que você despreza. Na ceia que você troca por tantas outras besteiras. Na ceia que você poderia estar lá fazendo essa menção, fazendo essa memória, se lembrando de tudo isso. Glorificando a Deus por meio disso. Mas você prefere fazer tantas outras coisas. Irmãos, o apóstolo Pedro diz no versículo 11 aqui de 1 Pedro 2, ele fala: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha o que o apóstolo Pedro diz, irmãos. Para que a gente, como peregrinos e forasteiros, ou seja, a gente como aquele povo que andava no deserto lá, peregrino e forasteiro, a gente pensa abster das concupiscências da carne que combatem contra a nossa alma, tendo o nosso procedimento correto entre as pessoas. Irmãos, se você quer saber, o povo mais descompromissado, o povo que menos tem compromisso com a sua religião, é o povo, vou chamar evangélico, é o povo, não vou falar cristão, mas o povo evangélico. O muçulmano ora 5, 6, 7 vezes, sei lá quantas vezes por dia. O espírita, quantas vezes precisar ir no centro fazer as orações, o candomblessista, o kardecista, enfim, precisar acender ponto dentro da casa, acende, eles fazem. Precisar ir no meio do mato à noite, cachoeira, praia, eles vão, servem com fervorosidade. Tem que orar, oram, conversam. Tem que rezar, rezam. 30, 40 terços, rezam. Madrugada, de joelho no chão, no milho, opa! Fazem tudo isso, irmãos. A deuses. Fazem tudo isso a deuses que não são nada. A ídolos, a imagens. Segundo, irmãos, pesquisa, o povo que menos ora, o povo que menos tem contato, o povo que menos referencia a sua própria religião é o povo evangélico. É o povo evangélico. O que isso tem a ver? Sim, tem a ver com isso aqui, ó.
que a gente tenha um procedimento correto, irmãos, para que naquilo que falam mal de nós, possam observar as nossas atitudes e glorificar a Deus. Por último, irmãos, eu quero aqui, para nós encerrarmos a Páscoa, nosso conhecimento sobre a Páscoa, nós precisamos entender 2 pontos para encerrarmos aqui. Primeira, a circunstância que Deus determinou para o povo quando comia o cordeiro, quando festejava ali, quando comemoravam a Páscoa. Êxodo, vamos voltar ao texto, capítulo de número 12, versículo 11 diz: pois assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sabe o que isso significa, amados irmãos? É exatamente estar pronto para partir a qualquer momento. Os vossos lombos cingidos, ou seja, estejam ali preparados, né? Com suas roupas, seus trajes, tudo ali pronto. Sapato no pé, ou seja, para poder andar. O vosso cajado na mão, para poder se sustentar, se orientar. Como apressadamente, como se você estivesse atrasado para sair. Esta é a Páscoa do Senhor. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós somos peregrinos e é assim que a gente deve ser participante desse mundo, irmãos. Com o nosso pensamento voltado para Deus. Para a liberdade que teremos nos céus. Para aquilo que Cristo preparou para nós nos céus. Como nós lemos aqui em 1 Pedro 2,9. Para aquilo que Cristo preparou para nós, irmãos, não nessa terra, mas na outra. Preparados para partir a todo momento. Preparados para partirmos a todo momento, enfatizo. Assim é que a gente deve comemorar a Páscoa. Assim é que a gente deve, irmãos, viver a nossa ceia, que é a nossa Páscoa. Que é Cristo. Que é comer do corpo e do sangue de Cristo. Que é ser participante, que é tornar-se um só com Ele. É assim que a gente deve comer, irmãos, com o conhecimento, com a sabedoria que somos peregrinos. Hebreus, para encerrar o segundo ponto aqui. Hebreus capítulo 10. Nós vamos aqui ver um ponto importante. Versículo 13 e 14. Que diz o seguinte, irmãos. Hebreus 10, versículo 13 e 14. Hebreus 10, versículo 13 e 14. Diz o seguinte, irmãos. O sacrifício de Jesus, nós vimos que tudo o que de fato aconteceu, o qual fez com que as pessoas pudessem ter uma noção do poder, né, da Páscoa. A Bíblia vai nos dizer que o sacrifício de Cristo é muito maior. Ele diz, eu vou ler do versículo 11 em diante. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, com o sacrifício, ministrando e oferecendo ofertas dos mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, se assentou-se à destra de Deus para sempre. Daí por diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Pois com uma oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Cristo fez, irmãos, uma oferta, apenas uma oferta. Apenas uma oferta. Os judeus todo ano precisavam matar o cordeiro. Todo ano o judeu precisava separar ali, aspergir o sangue, fazer todo aquele rito. Cristo fez isso uma vez por todas. O sacrifício de Cristo é muito maior. Quando se trata da Páscoa, irmãos, nós precisamos nos lembrar que o Cordeiro morreu e morreu uma vez por todas para nos apresentarmos a Deus santos, imaculados, limpos, sem pecados. Entenda isso, irmãos. Cristo é a nossa Páscoa. Mas a nossa Páscoa deve ser uma Páscoa de sinceridade. Uma
Páscoa em verdade. Uma Páscoa se abstendo e retirando de nós o fermento velho. Comendo pão asmo. O que é isso aí? Estou falando da figura de você pegar o pão lá e fazer um pão sem fermento e comer. Não é isso que eu estou dizendo. Como a hoste católica. Não é isso que eu estou dizendo. É você entender o simbolismo da palavra. É você entender o significado. Evitar o pecado, irmãos. Evitar o pecado. É impossível que você não venha falhar. Mas é possível, extremamente possível e necessário que vivamos sem o domínio do pecado em nossas vidas. Que quando nos pecarmos, irmãos, que quando nós viermos a pecar, como diz 1 João capítulo 2, possamos olhar para Cristo Jesus e nos arrepender dos nossos pecados, pois Ele é a nossa Páscoa. Ele é a passagem, irmão, da escravidão do pecado para a liberdade que Ele mesmo nos proporcionou através do seu corpo. Como diz Hebreus, pelo novo e vivo caminho. Que possamos, irmãos, de fato entender o que é Páscoa. Possamos compreender que Cristo é a nossa Páscoa. A passagem de uma vida de trevas, a passagem de mortos no pecado para vivificados pelo Espírito de Deus. Essa é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero orar com você e por você. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero primeiramente te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a Tua Palavra, de trazer um pouco de luz, Senhor, ao entendimento de cada irmão e de cada irmã, Senhor, que ouviu essa mensagem. Eu oro para que Teu Espírito, Senhor, possa vivificar essa palavra, meu Pai, no coração de cada um deles, meu Deus. Porque a mim, Senhor, cabe apenas o falar, meu Pai. E eu oro para que eles recebam essa palavra, não como auxílio me ministrando, mas como o Teu próprio Espírito falando a cada um dos nossos corações. Afinal, a palavra não foi produzida por vontade humana, Senhor, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Teu Espírito. E esse mesmo Espírito é que nos lembra de todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso nós cremos, meu Pai, que a Tua palavra é sempre viva, poderosa e eficaz, capaz de nos transformar, de nos corrigir, de nos exortar e de nos aperfeiçoar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Por isso eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecendo por isso. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, Senhor, que nesse domingo hoje pôde compreender um pouco melhor o que é a Páscoa, Pai. Que eles vivam a Páscoa que Cristo Jesus todos os dias da sua vida, Senhor. Se abstendo, meu Pai, do fermento, se abstendo, Senhor, dessa vida de corrupção que nós vivemos nesse mundo, meu Pai, que nós temos aí nesse mundo, no pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Que possamos viver uma vida sincera e íntegra diante do Senhor, meu Pai. Não que sejamos perfeitos, como o apóstolo Paulo fala, mas que não deixamos, Senhor, de procurar a perfeição em Cristo Jesus. Sabemos que nunca seremos perfeitos aqui nessa terra, meu Deus, mas a busca por ela, Senhor, nos faz cada vez mais sermos semelhantes àquele ao qual dizemos ser discípulos. Que o Senhor assim possa aperfeiçoar, fortalecer a fé de cada um dos meus irmãos e irmãs que ouvem esse áudio, que ouvem essa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda graça, paz, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que o amor do Senhor, que excede todo pensamento, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa alcançar, meu Pai, esse coração, essa mente e guardá-los. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.